Primeiro falaremos das coberturas próprias do seguro DIO, também tocaremos, é bom termos este pano de fundo do substrato económico em que nos movemos. Em segundo lugar, falaremos da cobertura de factos dolosos e do modo como é acolhida pelos ordenamentos, como é acolhida de um modo direto em várias normas jurídicas e do modo como também é acolhida pela jurisprudência, vou citar a jurisprudência alemã, sobretudo a este propósito. E em terceiro lugar, então, falaremos do dolo e do seguro DIO. Esta terceira parte tem, no fundo, duas subpartes. Numa falaremos das condições da aferição do dolo, ou seja, quando é que há dolo, quando é que rejeitaremos a cobertura afinal. E na última parte desta intervenção eu deixarei duas perguntas, duas questões que são exatamente as tais questões que me parece que são como provocações que ficam abertas, são questões verdadeiramente jurídicas e que convocam argumentos jurídicos e que não surgem também do nada, nem da minha autorrecriação, têm que ver com questões que estão a ser colocadas em ordenamentos estrangeiros ou que já o foram e voltaram agora a ser faladas. Entremos então no objeto da exposição. O que é que está aqui em causa, no fundo, o que é que estou aqui a descrever? Estou a descrever as coberturas típicas, não legalmente, mas socialmente típicas, ou seja, o que é que tipicamente nos clausulados da DIO, muito influenciados, como sabemos já, pelo ordenamento não de origem, mas que os popularizou, o norte-americano. Portanto, que coberturas é que surgem aqui? E o que é que surge tipicamente? A cobertura mais importante, o eixo, como vimos já da exposição anterior, é a dita lado A, que diz respeito à cobertura de um risco de responsabilidade civil dos administradores das empresas. A cobertura dita lado B diz respeito, não é uma cobertura de responsabilidade civil, é uma cobertura em que se reembolsa à sociedade, quando ela se tenha obrigado e possa fazê-lo, a reembolsar custos, portanto, peço desculpa, a exonerar o administrador acusado de responsabilidade. Portanto, a ser ela, em última análise, a suportar as consequências dessa imputação de responsabilidade. Quando este dever exista, à luz, portanto, de estipulação estatutária, por exemplo, então esse dano para a sociedade poderá ser transferido para o segurador através do seguro DIO, é o dito lado B. Em terceiro lugar, temos o lado C, na terminologia americana dita entity coverage, ou seja, trata-se aqui novamente de um risco de responsabilidade civil e é um risco agora de responsabilidade civil da própria sociedade. Portanto, temos já estes três lados. Uma primeira, a complexidade deste contrato está desde logo anunciada, mas a estes três lados junta-se tudo aquilo que vem disposto abaixo. A estas coberturas centrais, especialmente a parte de leão cabe à cobertura dita do lado A, junta-se uma pleiade de coberturas acessórias. E em relação a esta pleia de coberturas acessórias, algumas surgirão quase inesperadas ou exóticas, como a cobertura de gastos de assistência psicológica da parte de um administrador acusado, ou a cobertura ou aconselhamento da gestão da imagem pública. Esta não é exótica para quem tem um pouco mais de conhecimento da prática e dos efeitos sobre o valor económico de uma sociedade que podem advir ou da imputação dos administradores ou dela própria. Mas, portanto, daqui, no fundo, destas coberturas acessórias, importa, sobretudo, destacar que se trata de coberturas de assistência jurídica. Do que se trata, sobretudo, e não é uma parte de todo, de sumenos, não é uma parte desimportante, também já falamos disso. Do que se trata aqui, sobretudo, é de cobrir os gastos implicados pelo facto de haver uma imputação de responsabilidade. Portanto, de danos que surgirão no decurso de um processo, antes de vir a haver uma qualquer imputação. E a este respeito, portanto, temos aqui no fundo toda esta lista, eu queria salientar, exatamente pela sua importância prática, duas coberturas. Uma quase que não é acessória, porque é também central e cada vez mais aos seguros de responsabilidade, e outra que é acessória, mas tem ganho uma grande importância prática. Essa primeira de que falei, agora concretizando, diz respeito à cobertura de assistência jurídica no seguro de responsabilidade civil. Esta cobertura quase que não se pode dizer acessória e quase que não se pode fazê-lo por dois motivos. Em primeiro lugar, por um motivo mais prático, é que no respectivo ordenamento jurídico que popularizou então estes seguros, nos Estados Unidos, a cobertura dos custos de defesa é uma cobertura extremamente importante. Isto tem que ver com a própria maneira como está
configurada a suportação definitiva dos custos processuais no ordenamento americano, a chamada American Rule, que é muitas vezes acusada de potenciar a litigiosidade. Porquê? Porque os advogados podem... Portanto, os advogados que patrocinam uma causa que estão do lado do autor podem condicionar o recebimento de honorários a terem ganho de causa. Portanto, esta regra que é logo um incentivo a propor ações, mas do outro lado temos uma regra que cumula um incentivo também a esta litigiosidade. Porquê? Porque a American Rule diz que a parte vencida na ação não vai suportar os custos processuais e com advogados de ambas as partes. Ambas as partes suportam, afinal, os respectivos custos de defesa, ou seja, a parte acusada tem, de todo modo, mesmo que não tenha havido razão para essa imputação, tem que, afinal, suportar os respectivos custos de defesa. Portanto, temos aqui um risco muito importante que quem se move, no fundo, num contexto de tomada de decisões, enfrenta, que é a de suportar custos de defesa, mesmo de imputações infundadas. Portanto, esta cobertura, desde muito cedo, afirmou a sua importância prática. Hoje em dia, a percepção de que há uma grande ligação entre a cobertura do risco de responsabilidade civil e a cobertura da assistência jurídica está presente cada vez mais numa série de ordenamentos. E aqui desligo-me dos motivos práticos que têm que ver com a distribuição de custos no ordenamento americano e olho já para outros ordenamentos, para o brasileiro possível, perspectivo, ligado ao projeto e para outros ordenamentos europeus, e a questão no fundo é que se tem entendido cada vez mais que aquilo que o segurador oferece quando cobra um risco de responsabilidade civil é a cobertura exatamente da liberação definitiva da esfera do segurado em relação às consequências jurídicas da imputação de responsabilidade. E essa consequência, que é no fundo o que exprime o interesse do segurado, o que ele não quer é suportar as consequências de uma imputação de responsabilidade, pode ser servida por dois meios, ou pagando a indenização devida à final, ou então fazendo a assistência jurídica para que não venha a haver ganho de causa. Isto por um lado, pelo lado do interesse segurado, pelo lado do interesse do segurador, também percebemos bem a convergência. É que, portanto, ao segurador interessa que a defesa do segurado seja bem conduzida, bem assegurada e que ele não se prive dos meios necessários à sua defesa, porque isso impacta diretamente a obrigação do segurador de poder vir a fazer face a montantes indemnizatórios. Portanto, o que é que nós encontramos agora, e falando do projeto que não vai ficar de todo excluído desta exposição, o que nós encontramos em vários ordenamentos é exatamente a ideia de que a assistência jurídica está já compreendida na cobertura de responsabilidade civil. É isso que encontramos, portanto, numa série de ordenamentos estrangeiros, está licitada a Lei de Contrato de Seguro Espanhola, no artigo 74, os parágrafos 100 e 101 da Lei de Contrato de Seguro Alemã e o artigo 14, 101 dos Princípios Europeus de Direito de Contrato de Seguro, e estão também citados os dois artigos do projeto que esperamos que venha a ser aprovado, que exatamente fazem esta acoplagem de coberturas, versus o que acontece atualmente à luz do Código Civil brasileiro. Quanto a esta questão, queria só fazer uma salvaguarda, que é, há ali uma seta a dizer assistência jurídica, reembolso de custos de defesa. A assistência jurídica não tem que se exprimir necessariamente neste tipo de obrigação do segurador, que é o de prestação pecuniária, portanto, reembolsar custos. Também se pode explicar ou exprimir numa obrigação de facto de ser o segurador a conduzir o processo. Isto não é típico no seguro DIO. E não é típico porque estão em causa processos de elevada complexidade, que tangem geralmente com vários administradores da sociedade e possivelmente até com ela, sendo que a sociedade muitas vezes tem quadros jurídicos próprios e que a própria sociedade tem preocupações de confidencialidade. Ou seja, há aqui uma preocupação de articulação de vários processos, muitas vezes, e também, portanto, de salvaguarda da própria esfera da sociedade nessa gestão que faça dos processos. Consequência prática, geralmente o que está aqui em causa é um reembolso de custos de defesa e não um segurador que vai dirigir o próprio processo. Portanto, ele fica nesta posição mais externa. Dizia eu, então, que iria dar, sobretudo, o relevo de duas coberturas pela sua importância, uma que quase nem se podia dizer acessória, outra que o era verdadeiramente, e agora falando da cobertura que é verdadeiramente acessória, não tenho slide para ela, mas explico um pouco,
e é uma das tais coberturas que causaria sobressalto, que é a da cobertura, portanto, da assistência jurídica, do reembolso de custos de defesa em processo penal e em processo administrativo sancionador, ou dito à portuguesa, contraordenacional. A primeira associação que se faria era processo penal e cobertura seguradora. Não pode ser, a ordem pública veda este resultado. Voltaremos a este tema, é um tema central, mas desde já fica esta nota. Esta cobertura de gastos de defesa em processo penal não deve sobressaltar. Não deve sobressaltar porque, no final, falaremos do princípio da presunção da inocência, que não pode ser esquecido, mas desde logo o ordenamento jurídico constitucional está substancialmente interessado em que os sujeitos tenham condições para se defender. A Constituição brasileira, a par de outras congêneres em termos de compreensão do Estado como Estado de Direito, não só aborda a concessão de assistência jurídica mesmo gratuita, a quem não se possa defender, como consagra um direito de ampla defesa. No artigo 5º, inciso 55, diz-se aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos ela inerentes. Portanto, a garantia de defesa, o interesse que já não é do particular, é de um Estado enquanto Estado de Direito, em que os sujeitos possam defender-se quando são acusados de algo, portanto, é um interesse constitucionalmente salvaguardado. E depois, no plano pragmático dos interesses, mais uma vez, não é alheio ao interesse do segurador que haja esta defesa em processo penal, que o segurado tenha meios para se defender. Porquê? Porque juridicamente, ou pelo menos de facto, e se não for no ordenamento, portanto, em causa, que define o direito aplicável ao seguro, pode ser no ordenamento estrangeiro, em que o risco também se encontre coberto, mas dizia eu, juridicamente ou de facto, a decisão que se venha a tomar em sede penal, na ação penal, pode influenciar uma decisão tomada em sede civilística. Portanto, o segurador que a título principal garante responsabilidade civil está substancialmente interessado também em que haja uma defesa cabal em sede penal. Portanto, já tirado um pouco essa carga de sobressalto, diria eu, que rodearia este tema, vamos agora entrar num ponto, exatamente no cerne da questão da cobertura de factos dolosos e, no fundo, explicar esse contexto em que se vai colocar essa terceira parte, que é a cobertura de factos dolosos no seguro DIO, e tentar, ou seja, explicar o facto de estarmos em terreno jurídico e não pré-jurídico. De que é que se trata aqui? A cobertura de factos dolosos é taxativamente proibida pelos ordenamentos? Nós lemos normas de uma série de leis que dispõem sobre o contrato de seguro e é isso que recolhemos daí. Quando as colocamos em perspectiva, perante o resto do sistema, vemos que a questão não é assim tão linear. Essa proibição, aparentemente taxativa, que diria aqui não há ponderação, é proibido ponto, encontramos-la atualmente no artigo 762 do Código Civil Brasileiro e encontramos-la de um modo similar em relação, portanto, no artigo 15 do projeto de lei de contrato de seguro que está na forja. Mas o que encontramos também, pondo estas normas em contexto, são exatamente normas que mostram que este não é um raciocínio absoluto. Normas em que se cobre, de um modo, portanto, inquestionável, o dolo, o sinistro causado com dolo direito. Desde logo, o suicídio. Debate-se, no ordenamento brasileiro tem-se debatido, o projeto de lei também fala dessa questão. O que se debate é a questão da premeditação, de já haver uma intenção dolosa a quando da contratação do seguro, mas o que não está em causa, porque é connatural à noção de suicídio, é que estamos perante a morte voluntariamente infligida pelo sujeito. Portanto, uma instância perfeitamente acolhida nas leis de cobertura de um sinistro causado com dolo direito por parte do segurado. Segundo exemplo, estão licitadas algumas disposições que tratam diretamente esta questão. No caso dos seguros obrigatórios de responsabilidade civil, o que está previsto, por exemplo, no ordenamento português ou no ordenamento belga, é que há cobertura. Há cobertura, mas depois o segurador pode exercer um direito de regresso contra o segurado. O que é que está aqui em causa?
não está propriamente em causa uma cobertura em definitivo, ou seja, tirar em definitivo da esfera do segurado os efeitos de um ato doloso, mas está em causa, efetivamente, dar proteção a um terceiro, a uma vítima que foi lesada em sede de responsabilidade civil. Em relação, mas encontramos, de todo modo, mais uma vez, o acolhimento, então, da segurabilidade de atos dolosos. Em relação a esta matéria dos seguros obrigatórios, para não se dizer também que não falaremos nesta parte do projeto, é muito importante fazer este diálogo. Lembro-me até, penso que foi o professor Luco Maio, que em maio falou da questão, saudou exatamente esta norma do projeto, e eu concorro nessa saudação, que é, no fundo, a que estabelece as bases de um regime geral do seguro obrigatório. E, no fundo, a questão é essa. É que, embora o projeto de lei de contrato de seguro não tenha uma disposição específica que trate esta questão do dolo no seguro obrigatório da responsabilidade civil, percebe que estamos num âmbito diferente, com interesses diferentes daqueles que subjazem a um seguro voluntário. E percebe-o, portanto, criando esta norma que é, digamos que a base quase de um pensamento geral que subjaz um seguro obrigatório e de que nós encontramos nas leis europeias várias manifestações em termos de regimes especiais dos seguros obrigatórios de responsabilidade civil. Eu falei aqui da manifestação, que tem diretamente que ver com o tema da minha fala, mas encontramos outras. Está-me agora a ocorrer, o ordenamento alemão é tradicionalmente avesso à ação direta, mas admite-a como regra no caso dos seguros obrigatórios. A oponibilidade de exclusões, por exemplo, é muito mais limitada no caso de seguros obrigatórios. Portanto, o que está aí no fundo em causa é perceber-se que se está a dar tutela a interesses que são extrapartes, que estão para lá das partes que entre si acordam num contrato de seguro. Dizia eu então que temos que colocar aquelas normas aparentemente taxativas em perspectiva e, no fundo, abanamos um pouco aquele caráter monolítico com normas que consagram exatamente o contrário, mas o que está aqui expresso é o que está naquele parágrafo 2, que é o facto de a cobertura de factos dolosos, no fundo, não dever ser rejeitada em bloco, mas dever antes ser ponderada. Trata-se de um raciocínio de ponderação. E este exercício tem vindo a ser feito mais, como não podia deixar de ser, pela jurisprudência. E algumas normas, por exemplo, o artigo 46 do regime de contrato de seguro português, também aponta para essa ponderação na medida em que diz que pode ser pactuada a cobertura de factos dolosos quando tal seja compatível com a natureza do contrato, não seria num caso de seguro de acidentes pessoais, um ato doloso não é um acidente, por exemplo, e com a ordem pública. Portanto, ou seja, a jurisprudência tem vindo a fazer este trabalho e há algumas normas mais recentes que também já apontam para essa via. E que ponderação é essa? O que é que está aqui em causa? Estão em causa, no fundo, de um lado, dois parâmetros que são que tutelam a ordem jurídica e que demonstram e que exprimem o facto de as convenções privadas poderem afetar interesses que não são só das partes, que são de todos. E o que é que está aqui em causa? Está em causa o facto de essas convenções privadas não poderem ofender a ordem pública nem os bons costumes, porque aí estão a entrar, no fundo, num terreno indisponível. A ordem pública é um parâmetro de origem mais francesa, os bons costumes são o parâmetro de controle das convenções mais usado na Alemanha. Portanto, tem ordenamentos que mobilizam os dois parâmetros, como o nosso e o brasileiro. A ordem pública é como que a súmula dos princípios cogentes, imperativos das ordens jurídicas, e os bons costumes remetem mais para ordenamentos extrajurídicos a que é dado relevo jurídico. Tipicamente, isso vem caindo em desuso, mas as questões mais da moral sexual e familiar, ou então, atualmente, as questões deontológicas também. As questões da moral profissional têm entrado pelo parâmetro dos bons costumes, por exemplo, em sede de atividade bancária. De um lado, então, esses dois parâmetros, que tutelam interesses que estão para além das partes, e, do outro lado, a ponderação a ser feita é a de haver outros interesses também legítimos, também caros à ordem jurídica, que a cobertura de factos dolosos é apta a proteger. E que interesses são esses? Podem ser interesses de terceiros, caso do seguro de responsabilidade civil obrigatória que vimos agora, e nas provocações finais vamos voltar a ele a propósito do seguro da IO, ou caso de interesses do próprio.
o próprio sujeito, ou seja, quando o sinistro, agora estamos um pouco formatados, estamos a pensar em responsabilidade civil para pensar em sinistros que lesam terceiros, mas o sinistro pode lesar apenas a esfera do próprio segurado. Pense num seguro de furto ou roubo, pense num seguro de saúde ou de acidentes pessoais, a esfera posta em causa é a do segurado. Pode haver então interesses também dele legítimos, sobretudo a sua liberdade de atuação, que façam pender a balança para o lado da cobertura de factos dolosos. E o que é que está aqui em causa, no fundo, a fazer este equilíbrio? Está em causa o facto de se dever ponderar entre uma coisa e outra, entre a ordem pública e bons costumes e esses outros interesses legítimos de proteção de terceiros ou da própria liberdade de atuação, a questão de esses interesses serem ou não disponíveis e, sobretudo, de o facto de ser contratado um seguro com cobertura de factos dolosos ir ou não, previsivelmente, aumentar o risco de atentado contra esses bens jurídicos protegidos. É isso, no fundo, que está aqui em causa. É, ao permitir-se, ou proibir-se nesta ponderação da cobertura de factos dolosos, a questão é então de se aumentar o risco de atentado contra bens jurídicos que a ordem jurídica quer ver protegidos. A ponderação é esta, estamos a mover-nos num plano abstrato, concretizando como é que isto se tem. Não tenho slide, mas tenho os casos aqui descritos. Qual é que tem sido o operador privilegiado, a que também voltaremos no final? O dolo eventual. O dolo eventual, ou seja, as hipóteses em que ainda há intencionalidade, mas digamos que na gama mais baixa do espectro, têm sido aquelas em que se tem considerado que, estando em causa outros interesses dignos de tutela, quando se trata de mero dolo eventual, a sua cobertura não vai aumentar um risco de atentado perante bens jurídicos. Os exemplos que tenho da jurisprudência alemã para já dizem sobretudo respeito, ou dizem respeito a casos em que está em causa a tutela de interesses próprios. Que casos são esses? São casos em que se tem entendido não só que não é ilícito, mas mais, que a plena cobertura daquele risco exige a inclusão da cobertura do dolo eventual. Portanto, são casos em que está em causa o atentado contra bens próprios e em que se tem entendido então que não é proibido, é que não pode estar excluída a cobertura do dolo eventual. Que casos são esses? São casos... tenho que... Certo, terei que abreviar então. São casos em que estão em causa processos causais indiretos ou por omissão e em que está em causa o dolo eventual. Exemplos. Isto é muito típico na cobertura de furto ou roubo. Dolo eventual o que é? Não defini, entretanto, dolo eventual, requisitando a definição do conceito que tem sido dada na esfera penalística, a teoria da conformação normativizada, prende-se com as hipóteses em que o sujeito toma a sério, tem que tomar a sério a possibilidade de ocorrência do facto doloso, neste caso do sinistro, e conforma-se com essa eventualidade. Posta assim esta compreensão, o que é tomar a sério? Este raciocínio não se desliga de raciocínios um pouco estatísticos. Se era muito provável que aquele sinistro acontecesse perante aquela atuação, o sujeito tem que ter tomado a sério essa hipótese. E se persistiu na conduta, conformou-se com ela. Quando é que isto tem então sido admitido em sede seguradora? Quando estão em causa, por exemplo, situações de furto ou roubo de veículos. A jurisprudência neste sentido. O sujeito mora numa zona, conforme declarou também ao celebrar o contrato, em que de elevada prevalência de roubos ou de furtos. O facto de ele aí estacionar o seu carro fora de casa, não tem garagem, de se mover com objetos de valor na rua, tudo isso corporiza hipóteses, no fundo, do dolo eventual. O sujeito tem que tomar em consideração que há um risco sério de ficar sem os seus bens pessoais e, ao desenvolver a sua atividade cotidiana, tem que se conformar com esse risco. E tem sido afirmado que não pode, não obstante, apesar de estar em causa dolo eventual em relação à ocorrência de sinistro, este risco não pode deixar de estar coberto. Vou ficar-me por este exemplo para entrar na questão que nos prende e serei rápida. Portanto, temos então um mapa traçado e agora concretizemos. Quando é que então pode haver, ou o que é o dolo perante o seguro da EIO e há ou não lugar à cobertura do dolo, portanto, no caso do seguro da EIO. Antes de mais,
E esta é a questão central que queria aqui traçar, a questão de pode haver ou não lugar à cobertura do dolo, deixaria só para a questão, a interrogação final, porque uma primeira questão melindrosa é saber, bom, mas quando é que estamos perante um facto doloso num seguro da IO? É que os sinistros de responsabilidade civil são sinistros complexos. Nós teríamos aqui uma série de factos que poderíamos, em relação aos quais poderíamos perguntar, bom, é este facto que tem que ser doloso ou não é? O facto diz logo que está na origem do dano, o facto de o dano se ter produzido na esfera do lesado, o facto de o lesado ter vindo a pôr uma queixa ao segurado lesante, o facto de o segurado lesante na assistência jurídica contratar um advogado ou fazer desembolsos de custos, o facto de haver uma decisão final condenatória, tudo isto são factos que compõem o sinistro complexo que é o seguro de responsabilidade civil. E quem se move nestas matérias vai já percebendo que aqui não podemos falar sempre o mesmo facto, não indica o sinistro para todas as normas aplicáveis. Cada norma vai prender-se com um momento diferente desta cadeia causal. O que aqui releva para nós, que é saber quando é que há dolo, quando é que se pode afirmar que a causação foi dolosa deste sinistro, o que releva aqui então, temos que pensar no que é que está em causa, é que factos é que fundam uma imputação de responsabilidade e que factos é que põem em causa bens de terceiros. E quando é que esses factos têm relevo para a ordem jurídica. E estas considerações levam-nos, no fundo, ao relevo de dois factos. O que é que releva? O facto na base da imputação, ele é que vai agredir a esfera jurídica de terceiros, no plano ainda da factualidade, e o facto final, que é o juízo de imputação, que é o que reconhece que, para efeitos da ordem jurídica, aquele facto foi praticado. O que interessa são verdades juridicamente válidas. Estamos num plano normativo de dever ser e não na empíria, não é nos factos empíricos. Por isso, são estes dois factos que relevam. Tem que ser afirmado então que houve um facto praticado pelo segurado e que esse facto é doloso, esse facto constitutivo da responsabilidade é doloso, e quem é que o pode afirmar? Em princípio, esta é a regra, já vou explicar qual é a exceção, em princípio, um tribunal. E porquê? Qual é que é a fundamentação para isto? Em primeiro lugar, num plano mais geral, o risco seguro num seguro de responsabilidade civil é um risco jurídico. Ou seja, qual é o sentido deste termo? É o risco de um sujeito vir a ser condenado por ter praticado um facto constitutivo de responsabilidade civil. Se a ordem, ou seja, o segurador tem que cobrir o risco de más decisões jurisprudenciais. Se houve uma má decisão jurisprudencial que condenou um sujeito que devia ter sido absolvido, esse risco é do segurador. Porquê? O dano que exprime o interesse seguro é produzido por esse ato jurisdicional. E o segurado tem que se conformar com ele. O que é um ato de autoridade que vai produzir o dano na sua esfera e é em vista da cobertura desse dano que ele contratou. Portanto, o risco é um risco jurídico neste sentido. O inverso também se passa. Portanto, se um sujeito for inocentado devendo ter sido culpado, mas teve sorte, também não pode vir o segurador ser acionado e ser-lhe dito para pagar na indenização. Isto não releva para o plano jurídico da responsabilidade e não releva para o plano da cobertura seguradora. E depois desta explicação mais teleológica, no plano também constitucional, temos que há uma reserva da função jurisdicional em relação a atos que causam agressão no património de um sujeito, que lhe impõem um dever de indemnizar. E se não indemnizar, há um aparelho coercitivo estatal que o obriga a fazê-lo. Isto é reserva da função jurisdicional, como consta da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 53. Conclusões. Qual é que é o princípio? E como disse aqui, vou introduzir só uma pequena nuance. Só quando uma sentença declarar que o facto constitutivo de responsabilidade foi praticado e que o foi dolosamente, podemos afirmar a prática de facto doloso. No caso de responsabilidade penal e administrativa sancionatória, é assim sempre. Porquê? Está em causa o exercício do ius poniendi público, não é? Ou seja, de uma palavra que distingue os processos de matriz continental e com matriz de Estado de Direito de um processo adversarial como o estadunidense, o processo penal é indisponível e o administrativo sancionatório também o é. Essa é a compreensão da doutrina portuguesa, alemã, da brasileira também que tenho lido, ou seja,
Não se trata de um processo que pertence às partes, de um processo de partes. É um processo que pertence à coletividade. Há um interesse público em exercer o ius poniendi, as partes não podem dispor do objeto desse processo. Portanto, sempre no caso da responsabilidade criminal e administrativa sancionatória, controle nacional. No caso da responsabilidade civil não é assim, porque há geralmente, tendencialmente, uma disponibilidade dos interesses, ou seja, aí podemos ter situações de acordo, de transação sobre o objeto do processo, e quando essa transação for feita de um modo válido, então também vale, como também produz efeitos jurídicos no sentido da imputação da prática de um facto doloso. Porquê? Por causa da disponibilidade aqui dos interesses, na medida em que exista, e, portanto, também do próprio processo. E, finalmente, a segunda conclusão, até haver condenação por prática de ilícito civil, administrativo ou criminal, o segurador assegura as coberturas de assistência jurídica a que estiver comprometido. Mesmo em processo penal? Sim. Porquê? Não pode haver dúvidas quanto a isto. É decorrência pura da Constituição e o contrário seria, o contrário seria um esvaziamento da função própria do seguro que contém esta cobertura acessória da assistência jurídica em processo penal. Porquê? Nos nossos ordenamentos constitucionais, portanto, a condenação de alguém, a imputação de responsabilidade criminal, em definitivo, é reserva da função jurisdicional. Eu vou citar aqui 3 núcleos de garantias penais e elas estão intimamente relacionadas. É quase um esforço de dissecação separá-las. Portanto, há uma reserva da função jurisdicional. O que é que isto quer dizer? Tem que ser um corpo de órgãos do Estado, portanto, de titulares de um poder do Estado que seja isento, que seja profissionalmente preparado e competente e que tenha uma série de garantias de que assim é, a proferir o direito naquele caso, a dizer se há imputação ou não criminal. E será esse corpo especialmente preparado a estar em condições de assegurar uma outra garantia constitucional, que é a garantia do due process, do devido processo legal. A garantia do devido processo legal é, digamos, uma cláusula geral, ou seja, uma garantia residual. O que ela exprime é um conjunto de subgarantias que explicam que um sujeito é tratado como um sujeito e não como um objeto do processo. Estão ali citadas algumas especificações do devido processo legal, portanto, a ampla defesa com os meios e recursos inerentes, o direito de recurso, a inadmissibilidade de certos meios de prova, também poderíamos citar o dever de fundamentar as sentenças. Tudo isto tem que ver com o devido processo legal. Quem é que é o órgão competente e com as garantias de que o vai implementar? A função jurisdicional e só ela. E tudo isto ocorre perante o pano de fundo do princípio da presunção da inocência, também acolhido na Constituição Federal. E eu faço só aqui um último à parte, porque à parte não, é uma questão bastante importante, é que o princípio da presunção da inocência tem 3 vertentes, como sabemos. Tem uma vertente também de garantia institucional, esta ideia de que ela é uma componente do próprio Estado de Direito, ou seja, não se trata de garantir sujeitos contra o Estado, é o Estado que deixa de se reconhecer como Estado de Direito. Se não cumpre esta garantia, é a própria identidade do Estado que está posta em causa, não, isto não são romantismos, é penalística estabelecida, portanto, neste momento, nestes quadros. E então, esta vertente, garantia institucional. Há uma segunda vertente de norma de tratamento. Ninguém pode ser tratado como culpado antes de haver uma sentença condenatória, nem à face de um contrato de seguro, ou seja, não há efeitos automáticos de uma acusação ou de uma investigação, não pode haver. Terceira vertente é uma regra de decisão, o princípio da presunção da inocência. E é em que sentido? No sentido que é uma regra sobre distribuição do risco de prova. Se não se conseguir provar a culpa, ou seja, a imputabilidade do facto criminalmente típico, o sujeito deve ser absolvido. E não é só esta questão da distribuição do risco probatório, é uma questão também do standard necessário para haver convencimento quanto à culpabilidade. É que não basta que o juiz esteja convencido que é mais provável do que improvável que o sujeito tenha cometido o crime. O standard que tem sido importado é da origem da common law, é que tem que haver um convencimento para além de dúvida razoável. O juiz, em contacto imediato com a prova, avalia e fundamenta a sua sentença e tem que estar convencido, para além de dúvida razoável, de que houve comissão de facto criminalmente típico. Ou seja, se houver uma tese à luz dos factos provados que plausível
que aponte uma hipótese plausível de o sujeito não ter cometido aqueles factos, tem que haver absolvição. Exprimindo ou quantificando este grau de convicção, não é típico de ordenamentos continentais, mas na Common Law faz-se um pouco, diz que tem que estar num grau de convicção de 95, 99% para haver condenação. É diferente, isto tem que ser diferenciado de um grau de convicção que tem que haver quando está em causa uma acusação ou a aplicação de medidas cautelares. Uma acusação ou a aplicação de medidas cautelares no processo, tudo isto implica, tem implicações muito graves também, desde logo, nos direitos fundamentais de um acusado. Há um anátema associado à acusação, as medidas cautelares podem ser muito onerosas, portanto tem que haver um fumo de que poderá vir a haver condenação afinal. Mas o grau de convicção, se tem que haver, é completamente diferente. Trata-se de uma mera verosimilhança, como se diz na doutrina brasileira, um fumus comici delicti, ou seja, se quiséssemos quantificar, estaríamos perante um juízo de convicção na ordem dos 51%. Considera-se, é mais provável do que improvável que o sujeito venha a ser condenado. Estamos bem longe dos 95% ou 99% que exigem uma condenação afinal. Porque é que é assim o princípio da presunção da inocência e da imponderabilidade? No fundo, ou seja, do que se trata é de considerar que o ordenamento jurídico de um Estado de Direito prefere absolver sem culpados a condenar um inocente. Há esferas onde um raciocínio utilitarista ou maximizador não pode prevalecer porque o Estado de Direito desfigura-se. Isto vale também para a prova ilícita. Se nós formos entrar por raciocínios maximizadores ou utilitaristas, vamos esboroando as garantias. Pode haver ponderações, mas a base é esta ideia de imponderabilidade e é ela que exprime também este standard de convencimento. Portanto, não poderia então haver, ou seja, antes de haver uma condenação judicial pela prática de facto doloso, o segurador assegura esses montantes e, na medida em que lhe vá sendo pedida a antecipação dos reembolsos, tem que os honrar, tem que os prestar e, no final, em caso de condenação, haverá então a restituição ao segurador dos montantes que ele adiantou. O contrário seria esvaziaria a cobertura porque subtrairia a apreciação do caso ao único poder constitucionalmente legitimado para apreciar, subtrairia o acusado às garantias de processo penal e violaria o princípio da presunção de inocência. Para terminar, duas provocações. Será que tem que haver, para haver compatibilidade com a ordem pública, esta restituição afinal ao segurador em caso de condenação? Ou seja, fui um pouco confusa por causa da pressão do tempo. Se houver condenação por facto doloso, esta cobertura, que não é a cobertura da condenação, do montante pecuniário da condenação, é a cobertura de custos de defesa. Esta cobertura tem que ser restituída em caso de condenação por facto doloso, é que a questão é controvertida. Há no ordenamento alemão quem diga taxativamente, não tem que ser, Meinrad-Reher, por exemplo. Já foi jurisprudência americana, o caso Flinknote, por exemplo, em que se disse, bom, mas o ordenamento jurídico quer que os sujeitos se defendam. Portanto, eles aqui não estão, ninguém lhes está a tirar da sua esfera o efeito da condenação, estamos a dar-lhes meios para se defenderem. Portanto, temos essa constelação, o que no fundo me parece, isto são provocações, não pensei ainda a fundo nestas questões, mas o que me parece é sempre aquela questão de esta cobertura cria ou não maiores riscos de atentado contra bens jurídicos, isso é que tem que estar em causa, e talvez em certos casos não crie, por exemplo, o dolo eventual, mas fica para pensarmos. Segunda questão, pode haver cobertura do dolo eventual quando esteja em causa a mera responsabilidade civil. No ordenamento alemão, esta é a cobertura típica nas apólices. Porquê? Porque se diz que só há, especifica-se quando é que há dolo, e só há dolo quando houver violação intencional da norma que impunha um dever ao administrador. Isto implica conhecimento da norma e consciência de violação dessa norma e da causalidade daí decorrente. E o que se tem entendido é que se a redação é esta, então quando a violação da norma e a ilicitude for meramente configurada como possível pelo administrador, ainda se está dentro daquilo que é coberto. É isto que tem estado em debate. Mais uma vez, o pano de fundo é de haver muitas normas de responsabilidade e, no fundo, talvez em casos de dolo eventual, não irmos aqui criar um maior risco de um administrador atentar contra bens jurídicos de terceiros, mas só como que absorver um dado que é o dado da sua tomada normal de decisões e absorvê-lo em sede de cobertura. Mais uma vez, é uma questão que não tenho como fechada, fica para debate.
e muito obrigada pela vossa atenção.